E aí, vocês têm que entender que ali não foi o gatilho inicial. O gatilho inicial é muito antes. Quantas pessoas desenvolveram alterações do intestino pós-Covid? Quantas pessoas estão tendo pós-Covid tardio, né? Os sintomas. Eu mesma fui uma dessas pessoas. Comecei a ter muita. Eu tive labirintite, comecei a ganhar muito peso, bagunçou todo o meu intestino. Normal? O que eu tive que fazer? Tive que começar a cuidar tudo novamente, porque o COVID, ele tem as célulazinhas dele, ele se liga no intestino e ele usa o triptofano ali do intestino e muda e muda a metabolização dele. Esse triptofano ele é usado para poder produzir serotonina, a barreira intestinal intacta. Começa então a ter maior permeabilidade do intestino, o intestino fica muito mais frouxo. E aí vem a diferença das pessoas que tiveram um COVID intenso de sintoma e outras pessoas não. Qual foi a diferença? As pessoas que tiveram sintomas muito mais graves são pessoas que já estavam com o corpo mais inflamado e com a permeabilidade intestinal maior. E aí a intensidade do desencadear ali do processo da cascata inflamatória foi muito mais intensa, porque muitos atletas desenvolveram isso, porque atleta ele é desbiótico. Pessoas que é atletas de elite, eles têm um nível de agressão do intestino muito grande, e às vezes não estavam cuidando. E aí, por isso que eles tiveram todo esse processo de alteração. Então, a gente já falou bastante sobre esse processo, né, de como o corpo inflama, como que alterações digestivas impacta muito a saúde do intestino. Deixa eu ver que se veio aqui. Estou compartilhando a tela com vocês. Quem tiver no Instagram quiser ver os slides, tem que vir para o Meet, que eu deixei no meu último story, tá? E aqui, então, o cronograma, o último passo a passo, a gente precisa fazer, então, para melhorar a saúde do intestino. E para melhorar, então, a saúde do intestino, desse processo todo de inflamação, de intestino permeável, que é o intestino muito poroso, em que está tendo, então, translocação de substâncias da corrente sanguínea do intestino para a corrente sanguínea, e isso está desencadeando resposta inflamatória, eu preciso, então, fazer o processo que a gente chama de modulação intestinal. E a modulação intestinal nada mais é do que a gente fazer várias intervenções ali no trato gastrodigestório, com o objetivo, então, de reequilibrar novamente a proporção de bactérias que compõem o intestino. Então, se eu tenho mais bactérias ruins, eu vou aumentar mais bactérias boas. E se tiver com alteração da digestão, eu preciso reequilibrar a digestão. E aí, gente, que vem o pulo do gato que eu falo, tá? Para a gente melhorar a digestão, não é usando só a enzima digestiva, a gente precisa cuidar realmente das bactérias intestinais, porque hoje as nossas bactérias, elas também fazem digestão dos alimentos. Aí a pessoa quer usar, às vezes, uma enzima digestiva e não melhora 100%. Por quê? Porque você não melhorou a qualidade das bactérias. E também, às vezes, você não recuperou o órgão a fazer o trabalho que necessita, que é, então, pegar os alimentos, fazer a digestão para que ele absorva. Só para vocês terem uma ideia, tem pessoas, né, que podem desenvolver o que a gente chama, pode ser a SIBO ou não, mas são pessoas que, às vezes, fazem um tapete impermeável em cima das vilosidades do intestino. Isso acontece muito no intestino fino. Primeira porção, onde a gente absorve milhares de nutrientes. A grande parte da absorção de nutrientes é ali no colo, tá? Que é o início do intestino. Quando você faz esse tapete por excesso de bactérias, pode ser bactérias ruins ou bactérias boas, como que o seu intestino ele vai, no caso, começar a fazer a digestão e absorção? Ele não absorve.
e a primeira parte do intestino que absorve grande parte dos nutrientes. E como que se absorve se tem um tapete impedindo, então, esse processo de acontecer? Não vai. E aí não adianta usar glutamina, usar probiótico, que vai só piorar os sintomas, tá? Então, modulação intestinal vai muito além do que apenas usar probiótico, glutamina, enzima digestiva. Ela é um processo, é um passo a passo em que você vai cuidar em cada momento de órgãos específicos. E qual o primeiro órgão que a gente tem que trabalhar? Digestão, estômago, melhorar a mastigação. E aí as pessoas não se atentam para o processo de mastigação, porque vai direto para o intestino. Adianta você cuidar do intestino e não cuidar da mastigação? A gente é um tubo em que o alimento ele vai entrar pela boca, aqui é digestão mecânica, o estômago é digestão química, e é no intestino, no delgado ali, que é a primeira porção mesmo, que vai ocorrer a quebra real daquele alimento. É onde ele vai sofrer essa quebra e a extração dos nutrientes. Aí a pessoa não mastiga. Aí o estômago também, tadinho, não está funcionando do jeito que precisa. Você vai digerir o que de alimento, você vai absorver o quê? Aí a pessoa toma suplementos. Os suplementos estão sendo bem absorvidos também? Será? No entanto, o primeiro processo que eu uso com meus pacientes, que tem dado muito resultado, é não usar nem suplemento no primeiro momento. A gente limpar primeiro o corpo. Então, a gente tem que entender que a modulação não é só ter uma alimentação adequada, comer mais verdura, legumes e por aí vai. Ela tem todo um passo a passo. E não adianta você querer começar cuidando do intestino sem cuidar do estômago. E não adianta você querer cuidar do emocional se você não cuida do estômago. A mesma coisa vale se o seu maior problema é emocional, cuidar do intestino primeiro. Às vezes vai ter que começar pelo emocional. E como que você vai saber disso? Por isso que você necessita de um profissional para te guiar nesse processo. E se a pessoa não tiver um feeling em entender o que está acontecendo com aquela pessoa, você inicia pelo caminho errado. Aí o que acontece? Você gasta com suplementos, gasta muito tempo aí e não tem solução nenhuma. Entendeu? Então a gente precisa realmente entender que é complexo. São vários gatilhos que impactam o mesmo órgão. E esse órgão impactando vários processos em você. Aí vira uma bola de neve por onde começar. E vamos lembrar que desbiose, de novo, não é doença. A desbiose tem muitos sintomas parecidos com doenças às vezes. Ai, mas já fiz 1001 exames, não descubro nada. Mas para que você quer um fechamento de uma doença se para a gente começar a cuidar pela alimentação não precisa ter esse diagnóstico? Isso é uma forma de boicotar, de você não querer realmente iniciar o processo. Porque para iniciar os cuidados com a alimentação, precisa você sair da sua zona de conforto. E para sair da zona de conforto, você vai gastar muito mais energia. É muito mais prático e fácil comer aquilo que é mais rápido e fácil. Por isso, cuidar da saúde, modular o intestino, mudar hábito alimentar não é do dia para a noite. Por isso, você não desinflama em 30 dias, em 2 meses e nem em 3 meses. Você consegue mudar realmente seu hábito alimentar do jeito que precisa, você consegue entender realmente quais órgãos você precisa cuidar melhor, qual que é o seu órgão-choque, aquele que mais inflama quando o seu intestino está em desequilíbrio, quando você está no processo de estresse, quando você está no processo de ansiedade. Cada pessoa precisa, sim, entender qual que é o seu órgão-choque, para poder cuidar dele da melhor forma, tá? E aí, o nosso objetivo do Gaura é fazer esse processo de te ajudar a fazer o processo de desinflamação, cicatrização, recuperação da digestão, cuidando da tríade que eu não abro mão, que é corpo, mente e espírito. Como que eu cuido de uma alimentação se mentalmente a pessoa ela está em desequilíbrio? Ela está estressada demais, sendo que o estresse afeta a digestão. Não recupero. Se a pessoa ela também não acredita em algo que faça sentido para ela, para dar força, determinação, como que ela consegue manter a sua vida?
Não importa no que você acredita, importa é que você tenha esse apego a algo, né? A esse lado espiritual. Você precisa de se conectar com a natureza. Tem pacientes meus que eu passo uma consulta falando só do processo de descansar, porque eles não aceitam descansar, porque isso foi impregnado lá na infância de que não poderia descansar, porque se descansar é vagabundo, não trabalha, tá fazendo corpo mole. Será? E aí foi muito legal que uma paciente minha, ela me mandou, ela tá de férias, e ela achava que ela não podia descansar, que não podia ter um copo sujo na cozinha dela, porque aquilo ali era descuido, era vagabundagem da parte dela, e ela é estressada muito emocionalmente. E aí, quando eu dei um chacoalho nela e expliquei tudo, ela começou a se conscientizar, ela me mandou uma mensagem: Vanessa, hoje eu tirei 2 horas, eu dormi à tarde e assisti Netflix. Eu falei: como você se sentiu? Mais leve, mais tranquila. Porque se a pessoa não descansa, como que ela diminui o estresse? Se ela não diminui o estresse, como que ela digere, como que ela absorve nutrientes? E como que o corpo regenera? Se você não desinflama. Você está entendendo por que é tudo ligado? Que a alimentação precisa estar ligada com a saúde mental, com a saúde do espírito, porque quem eu creio vai me ajudar a dar forças para ter tranquilidade emocional, e isso vai trazer melhora da digestão. E quando eu trabalho essa tríade com meus pacientes, eles evoluem no tratamento, aqueles que realmente aceitam em se cuidar. E aí, aqui está o caminho para a gente, então, gerar primeiro a recuperação. Primeiro ponto, a gente precisa, então, limpar o corpo. Quantas pessoas estão com o corpo intoxicado, sobrecarregado, o intestino, então, nem se fala, né? Porque tem diarreia que o intestino, ele tá limpo, não, tá? Já peguei muito paciente em processo de diarreia, em que o intestino, ele não está fazendo processo de desintoxicação. No entanto, minha paciente, no primeiro mês, emagreceu 8 quilos. Ela falou que as pernas dela estavam inchadas. Isso tudo é retenção hídrica. E um corpo inflamado e com excesso de toxinas, ele retém muito líquido. E aí eu preciso também começar a matar bactérias ruins, e em conjunto eu preciso recuperar a digestão, tá? Segundo ponto, hora de começar, então, a organizar a casa. Primeiro eu fiz a limpeza. Vamos imaginar aí que a casa tá uma zona, tá com barro pela casa. Adianta você vir com um pano de chão em cima? Você vai fazer uma lamaceira naquele negócio. Não vai adiantar nada. Entendeu? Por isso que não adianta você jogar probiótico. Porque o probiótico tá chegando numa casa suja, ele vai fazer o quê? Ele não consegue fazer nada. Adianta também ficar usando glutamina? A glutamina vai conseguir penetrar no intestino? Entendeu? Ah, mas aí eu vou tomar polivitamínico. O seu estômago, ele está fazendo a digestão, ele está ácido para poder transformar substâncias que está dentro do polivitamínico e transformar elas na forma ativa para poder ser absorvido? Nada disso acontece. Por isso que eu não gosto de entrar no primeiro momento com muitas, como eu falo, com muitas suplementações. Por isso que eu estudei muito sobre alimentação terapêutica. Eu tenho que usar alimento para te ajudar. Você tem que entender como que o alimento vai te ajudar. Por isso que eu quero trazer uma aula, não quero, eu vou fazer uma aula específica sobre alimentação terapêutica. Qual alimento, qual junção de alimentos vai potencializar a desinflamação, qual vai potencializar a desintoxicação, qual vai me ajudar a melhorar a ansiedade, depressão, ansiedade por excesso de energia, ansiedade por deficiência de energia, e por aí vai. Hoje a nutrição, ela consegue isso tudo. Tem artigos científicos, então, assim, vamos olhar com a comida com um carinho maior. Não é gastar, é investimento na saúde. Tem muitos pacientes meus que vêm economizando porque estão focando em cuidar da alimentação. Entendeu? E aí, quando eu começo a organizar a casa, depois, então, que eu fiz essa limpeza pesada, eu começo, então, a recolocar enzimas digestivas, estimular o crescimento das bactérias boas. Então, eu estou plantando sementinhas na terra e vou adubar essa terra. E essa é adubar, eu tenho que esperar o tempo certo para ela começar a crescer, para aquela flor gerar. E para você começar a colher
isso que você plantou. E você acha que vai ser do dia para a noite que você vai começar a colher? Planta aí uma salsinha e espera 15 dias para ver se ela nasceu. Não vai. Por isso que leva tempo. E aqui, dependendo, já dá para entrar com enzimas digestivas, alguns suplementos, tá? Para começar a ajudar. Só que aqui também tem muitos alimentos que ajudam nesse processo de recolocação de enzima digestiva. Tem pacientes meus que, quando chega nesse ponto, eles melhorou tanto no primeiro, sem suplementação, que o suplemento que eu pensei que eu iria passar no segundo, eu já nem passo mais. Entendeu? 3, momento de ver, então, a tolerância aos alimentos. Então, o primeiro momento ali vai ficar pelo menos de 30 a 40 dias. O segundo ali de 60 a 120 dias. O terceiro, agora que a casa está mais organizada, o corpo está mais desinflamado. Gente, isso aí já passou mais de 3 meses, tá? Já falei 120 dias. Aí já está entrando no 4º mês. É o momento da gente entender como que está a tolerância alimentar. Muitos pacientes, no segundo momento que eu introduzo alguns alimentos específicos, eles já não toleram. Já tive paciente que não tolerou aveia, alface. O que eu faço? Eu tiro individualização. Só quando a gente chegar no passo 3, é aquele momento em que eu brinco com meu paciente assim, tem uns que falam assim comigo, Vanessa, pelo amor de Deus, eu não vou comer glúten, eu não vou comer tal alimento. Eu falei, não interessa, você vai fazer sim. Você vai introduzir sim. Se você não tem uma doença celíaca, você não pode ficar assim. Se minha internet não cair, não é minha internet. Desculpem, ela sempre cai. Vamos aqui voltar, então, para o compartilhamento, tá? Perfeito. Deixa eu colocar, então, o pessoal que às vezes acabou caindo. Bora lá, então. Beleza, então, a partir do momento que você descobre a sua real tolerância, cara, a 4ª etapa é ir para a vida. E aí você entender que o intestino ele leva 1 ano de recuperação, tá? No mínimo. Mas que se você aprender a cuidar dele, a saber respeitar ele e a sua tolerância, você consegue ter uma vida normal, comendo de tudo e cuidando dele. Claro que vai ter pessoas que vai chegar num ponto que está tão alterado que vai necessitar de muito mais, vai necessitar, às vezes, depois, de aprofundar em um órgão muito específico, seja emocional, seja do estômago, seja ainda o intestino, seja fígado. Por quê? O dano foi tão grande gerado
que os sintomas melhoraram bastante, mas ainda tem algo que precisa recuperar. Só que, gente, para você aprofundar um pouco mais em algum órgão específico, primeiro você precisa passar por esse caminho. Esse caminho é obrigatório, é a base. Depois, a gente vê como que fica. Primeiro, a gente tem que preocupar com o início, é a mesma coisa. Você quer fazer uma receita, mas você só quer jogar os ingredientes dentro de uma vasilha e pôr para assar. Mas cadê a parte do misturar, de ver as quantidades, de ter a etapa por etapa? Primeiro você vai fazer a clara em neve, depois você vai colocar o açúcar, depois você vai pôr não sei o quê, vai mexer desse jeito. Se você não fizer isso, não vai sair bolo nenhum. Mesma coisa com esse corpo. Você tem que construir a base. Sem essa base bem feita, você vai ter quebra muito fácil. Aí é aquilo, você começa depois a sair fora da rotina, volta os sintomas de uma forma muito mais aprofundada. E aí, como a alimentação, então, influencia na saúde do intestino? Eu quis separar alguns artigos científicos, só para vocês terem ideia do que eu falo, está tudo baseado em artigos. Não é do meu achismo, porque eu achei legal, não, e porque eu vi blogueirinho falando, não, tá? Isso aqui, ó, mostrando realmente implicações terapêuticas da dieta na doença inflamatória intestinal, doenças imunomediadas relacionadas. Então, aqui traz como que a dieta anti-inflamatória vai ajudar no processo de desinflamação. Então, esse estudo aqui mostrou que o tratamento nutricional ele é fundamental para que as pessoas que têm doença inflamatória intestinal e querem melhorar, tem que fazer, tem que desinflamar, e não é medicamento que vai gerar desinflamação realmente, que vai fazer o processo de recuperação total. O medicamento, ele é bem-vindo quando a pessoa está num processo de sangramento da doença extremamente ativa. É igual aconteceu com uma paciente minha, do grupo. Ela estava sangrando. Eu falei, nesse momento, só a nutrição não vai te ajudar em nada. Vai para o hospital, vai para o seu médico. Descobriu a causa, cuidou e ela voltou e a gente está com alimentação para recuperação. Então, vocês precisam entender que o remédio, ele entra como algo para aliar, mas ele não resolve. Porque o que gerou o processo de inflamação no intestino que desencadeou uma doença inflamatória, que pode ter gerado uma doença autoimune? Foi todo o processo de machucar o intestino, de ralar a tripa, literalmente, associado a uma alimentação totalmente errada, a uma pessoa extremamente estressada, a uma pessoa que não mastiga bem, a que não estava digerindo bem. E aí o corpo vai sentir, as doenças começam a aparecer. Então, nada vem do nada. Tudo tem um motivo. Não aparece um machucado na sua perna sem você ter ralado em algum lugar ou ter caído. Pode aparecer um roxo, mas esse roxo você bateu e nem percebeu de onde veio. Porque nada aparece do nada, tá? Olha só, correlação entre ingestão de azeite e prevenção de câncer de colo retal. Gente, olha o poder do azeite. Quem aqui não tem um azeite em casa? O azeite extra virgem ajudando na desinflamação e na prevenção do câncer coloretal. Dieta à base de planta em doenças gastrointestinais. Então, esse outro artigo está mostrando como que a desbiose intestinal afeta o desenvolvimento de doenças inflamatórias no intestino. Colite. Me perguntaram hoje sobre colite. É normal ter? Não. O que já aconteceu também? De chegar a pessoa me perguntando assim, Vanessa, no meu exame deu colite e o médico falou que é uma coisa mínima, que tá tudo bem. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho? É normal você ter um machucadinho que seja constante na sua pele? Se você tá vendo aquele machucado que não tá sarando, você vai considerar aquilo como normal ou você vai estranhar? Vai estranhar. Por que com o intestino você acha que é normal? Só porque você não tá vendo? Porque você não está sentindo? Agora você não está vendo, você não está sentindo, mas daqui a pouco vai aparecer outras complicações a mais. Se está com uma colite muito leve do que seja, não interessa.
mostra que seu intestino está ralado, está machucado, está inflamado. E isso vai desencadear distúrbios do fígado, pode gerar câncer gastrointestinal. E a maioria desse tratamento de prevenção é com alimentação. Ou você quer esperar aparecer alguma dessas doenças primeiro? E o papel, né, da desbiose microecológica gástrica no câncer gástrico. Isso aqui foi uma coisa muito legal, foi um artigo bem recente, foi do ano passado, que saiu mostrando que pessoas que têm gastrite, pangastrite, azia, refluxo, elas têm uma desbiose, alteração de bactérias no estômago. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem desbiose na pele, desbiose no intestino, desbiose no útero, o que vai gerar a mulher ter um ovário policístico, endometriose, desbiose na boca, que vai gerar muito mais desenvolvimento ali de cáries dentárias, de risco de ter infarto do miocárdio, inflamação, né, do miocárdio ali, porque isso vai descer, isso já é comprovado cientificamente. E agora está falando muito dessa questão da alteração da composição normal do estômago. E sim, você tiver H. pylori, já saiba, você está com o estômago totalmente prejudicado. E tá com o estômago inflamado. Aí me falam, o estômago inflamado vai digerir como? E isso vai afetar como o seu intestino? Se é um órgão que está em comunicação direta. Claro que vai impactar muito. Então, a gente tem que começar a entender que é só uma gastrite super leve, é um pouquinho só. Então, tá, rala a cara e fica com ele ralado o tempo todo e vê se isso é normal, você manter uma parte do seu rosto ralado. É isso que está acontecendo com o seu estômago. Então, a gente precisa recuperar a saúde do estômago e recuperar a digestão não é eu só usar uma enzima digestiva, é fazer com que o órgão volte a trabalhar sozinho de novo. E ele vai nos ajudar a defender contra agente agressor. Você acha, gente, que o estômago é ácido à toa? O estômago é ácido para digerir proteínas, para elas se dissolverem, para matar excesso de bactérias que vem do ambiente. E aí a pessoa não tem o estômago funcionando, o que ela vai desenvolver no intestino? Supercrescimento bacteriano. Quer tratar como? Tomando antibiótico. Ajuda? Não. Por quê? Vai voltar, porque você não recuperou a digestão. Você não deixou seu estômago ácido. Já tem pacientes que chegaram em mim, Vanessa, eu já estou aqui tomando antibiótico, nada resolve, ou eu teve reincidência do supercrescimento bacteriano. Falei, tá, e que parte você cuidou do seu estômago? Ah, não cuidei. E aí a doutora Denise de Carvalho, ela fala muito, hoje ela é contra, na grande maioria, claro que não é generalizando, porque a gente não pode generalizar nada, mas ela fala muito de que não tratar supercrescimento bacteriano usando antibiótico, porque isso vai desregular mais ainda. A gente trata como? Usando suplementos e alimentação e recuperando os órgãos, tá? Então, esse artigo aqui mostra como que alguns componentes dos alimentos presentes em casca de maçã, cenoura, cebola, na alga, própolis, frutas vermelhas, ajudam no combate da H. pylori e ainda ela modula, volta ao equilíbrio natural do estômago, tá? Então, para vocês entenderem como a saúde ela é dependente de uma alimentação adequada. Dá sim, tá? A modulação em uma pangastrite, a etapa de reposição de HCl, depende. Depende do que está causando aí em você, Vivian. E aqui, olha, eles mostrando como que a alimentação aumenta a proteção gástrica, né, da saúde gástrica. Evidências crescentes de que a síndrome do intestino irritável e distúrbios gastrointestinais funcionais têm uma patogênese microbiana. E que esse artigo trouxe aqui dizendo que tanto os distúrbios gastrointestinais que a pessoa tem, como a síndrome do intestino irritável, elas estão associadas assim a uma alteração das bactérias intestinais. Muitas vezes são pessoas que têm aumento de salmonella, shigella, Escherichia coli, que vai fazer então um processo de agressão no intestino, porque elas comprometem a integridade da barreira
intestinal, o que vai desencadear a inflamação, o que vai fazer alterar pH do intestino, e esse pH alterado vai ajudar no crescimento de bactérias ruins, no crescimento também de fungos. E eu tô com 2 pacientes com fungos, já mostrei aqui para vocês, um deles e um outro que a gente está em tratamento também. Então, a microbiota intestinal ela está cada vez mais associada ao desenvolvimento de múltiplas condições de saúde, como a síndrome do intestino irritável. Se você quer melhorar da síndrome do intestino irritável, ter uma vida normal e voltar a comer de tudo, você precisa moldar, melhorar, modificar suas bactérias intestinais novamente. Metabólitos microbianos da microbiota intestinal humana relacionados com a depressão. Aqui, esse artigo ele vem dizendo como que a fermentação que as bactérias ruins geram vai desencadear uma resposta de neuroinflamação, intensificando processos de depressão e ansiedade. E aí, como que você está tratando a sua ansiedade hoje? Somente tomando remédio? Eu já fui essa pessoa que tomava só remédio para ansiedade. Aí eu vivia trocando de medicamento. Porque nada, dava um tempo, nada melhorava. Eu tinha que estar mudando. E aí, quando eu comecei a desinflamar meu intestino realmente, melhorar a absorção de nutrientes, eu comecei, então, a realmente ter uma melhora do meu emocional. Vamos lembrar do LPS presente nas bactérias ruins? Esse LPS é um pelinho presente das bactérias ruins. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai desencadear o processo de inflamação, porque ele tem essa capacidade. Se você tem muita bactéria ruim, vai ter muito LPS, e isso vai desencadear a resposta inflamatória. Neuroinflamação. Aumento da produção de glutamato cerebral e ácido quinurínico. Excitabilidade, depressão, ansiedade, aquela pessoa com pensamentos acelerados. Não sei se alguém está se identificando nisso, mas a gente consegue, então, cuidar da saúde emocional também, cuidando do intestino por esse motivo, tá? Prevalência do supercrescimento bacteriano do intestino delgado em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Isso aqui é bem interessante, porque, assim, se você quer tratar o seu fígado, você precisa cuidar do intestino. E aí vem uma outra relação muito interessante que eu deixei para falar nesses momentos aqui, é que quando você tem um excesso de bactérias ruins no intestino, essas bactérias, né, vão fermentar substâncias ruins, essas substâncias elas vão passar pela barreira intestinal, vão chegar até o fígado, no fígado ele vai fazer com que 2 enzimas lá parem de trabalhar. Ao mesmo tempo, o seu fígado ele vai entender que ele está sendo agredido. Como forma de proteção, o que ele faz? Ele começa a acumular gordura para fazer uma capa de proteção contra esse processo de agressão. E aí, quantas pessoas hoje que têm gordura no fígado e são magras, têm uma alimentação teoricamente boa? Mas como que está a saúde do intestino? E quando ele altera essas 2 enzimas, CYP, não lembro agora o nome, o que ele vai fazer? Ele está alterando a metabolização normal do colesterol. Aí começa a chegar colesterol e não tem colesterol sendo jogado fora. Começa a voltar triglicerídeos, colesterol, e aí a pessoa começa a aumentar LDL, que começa a aumentar também triglicerídeos na corrente sanguínea. Risco cardíaco aumentando. E um corpo inflamado vai fazer inflamação da sua LDL, que é a que a gente fala que é LDL oxidada. Uma LDL oxidada é como você pegar um pedaço de como eu posso falar aqui, de metal, e esse metal oxidar. Vocês já viram metal oxidar? É aquilo, ferrugem da ferrugem, como se fosse isso. A LDL perde sua função. Gente, é essa LDL que causa o começo da formação de gordura nas artérias. E sabia que pelo exame de sangue eu consigo identificar se você já está fazendo esse ataque e danificando a sua LDL
pelo hemograma? E quem aqui não consegue fazer um hemograma, gente? Hemograma hoje, qualquer local você faz em posto de saúde. Quantas pessoas eu já peguei com risco cardíaco altíssimo e nem fazia ideia? Tá entendendo que tem que ter um profissional que entenda para poder te ajudar como um todo? E aqui, polifenóis naturais na prevenção da síndrome do intestino irritável. O que são polifenóis? São substâncias presentes em plantas, vegetais, verduras e legumes, que geralmente que dão a cor, tá? Tem a capacidade de proteger esses alimentos de agressão externa de algum predador, que para a gente tem ação anti-inflamatória e antioxidante, tá? E aí o estudo ele mostra como isso ajuda no processo de prevenção do desenvolvimento de síndrome do intestino irritável e até da melhora. O sistema nervoso, né, associação entre o índice inflamatório alimentar e o risco de doenças gástricas. Esse estudo mostrou como que uma alimentação com característica inflamatória gera doenças no estômago. E o outro artigo traz como que o sistema nervoso transmite o estresse psicológico à inflamação intestinal. Então, como que o meu emocional impacta a saúde do meu intestino, inflamando. Por isso que teremos a Paola para nos ajudar, glória a Deus. Porque é uma coisa que foge do meu. E por isso que eu falei, tem que cuidar da mente. Estresse, liberação de cortisol. Qual que é o gatilho do seu estresse? É você não ter uma rotina do jeito que gostaria? É você ter um gatilho de alguma outra vivência que você teve há um tempo atrás e que hoje um pouquinho que tem já desencadeia? Precisa entender, gente. Senão, se você não for na raiz do problema, você não melhora. E aí, sabe qual é o grande erro que você e milhares de outras pessoas vêm fazendo? Vanessa, eu já gastei com muitos... hoje mesmo, no grupo, tinha pessoas falando, já passei por mais de 6 ou 10 profissionais, já tinha paciente que passou em 20. E aí, quando ele chegou em mim, ele conseguiu, porque a gente foi na raiz do problema. Era uma pessoa com super crescimento bacteriano, eu já postei dele lá, e que estava com o emocional mega hiper abalado. Ele não saía de casa. Aí a gente foi tratando, e hoje ele não tem mais super crescimento bacteriano e o emocional dele melhorou bastante, a ponto dele voltar a ter uma rotina de vida normal, socialização. Tem pacientes meus que eu brinco, que esquece de mim, esquece que eu existo e vai viajar, vai curtir a vida também. Esse é um processo natural e necessário no momento de cuidados com a saúde do intestino, tá? Então, o maior erro das pessoas ao tentar cuidar, né, da síndrome do intestino irritável, gastrite, pangastrite, colite, insônia, ansiedade, depressão, fadiga, cansaço, refluxo, sensibilidade alimentar e candidíase, sabe qual é? Esquece de tratar o estômago, de tratar a recuperação da digestão no intestino. E só querem focar em medicamento e cuidar sozinho da alimentação. O que cuidar sozinho da alimentação não resolve? Você sabe fazer esse passo a passo que eu comentei? O momento certo de passar para a segunda etapa? Quais as combinações de alimentos você tem que fazer para poder consumir, para desinflamar, para recuperar a digestão, para aumentar bactérias boas? A grande maioria não sabe, porque isso aqui a gente, né, a gente que é profissional, eu invisto em muitos cursos para poder me aprofundar cada vez mais e entender aonde eu tenho que ajudar, tá? E aí, vocês acham, é uma puxadinha de orelha mesmo, tá? Para ajudar vocês a não ficar gastando, que suplemento vai tratar, que medicamento vai tratar. Gente, medicamento não trata. E você não sabe como realmente tem que ser sua alimentação. E aí, principalmente quem tem sensibilidade alimentar. Meu Deus, como que esse povo tira alimento? E o tirar alimento vai fazer você inflamar cada vez mais. Não vai recuperar nada. Você não sabe fazer o processo de cicatrização, desinflamação e recuperação da saúde digestiva. Porque se soubesse, você já teria recuperado. É fato. Entendeu?
Achar que usar suplemento vai te ajudar porque outra pessoa melhorou. Você vai jogar dinheiro fora, dependendo. Eu não falei com você que às vezes o suplemento não vai ser, o probiótico ele não entra no início, às vezes ele vai vir só no final do tratamento. Aí a pessoa está usando no início. Vai ajudar? Não. Ajuda naquele primeiro momento, depois para de fazer efeito. Ou vai piorar. Glutamina, tem pessoas que eu pego que estão usando 3, 4 meses de glutamina. Ajuda? Não. Glutamina é no máximo 15 dias. Tem pessoas que ficam na low food map, porque se tem síndrome do intestino irritável, tem que fazer low food map. E ficam na low food map 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Não, pode. Food map, a low food map, ela é no máximo 60 dias. No máximo. Se nos 15, 20 primeiros dias não houve melhora, não adianta continuar. Porque não é esse o processo de cuidado. Não é a questão do excesso de fibras ali que vão fermentar muito. E aí a pessoa só inicia, não tira, porque se volta a comer o que foi tirado da dieta, volta a ter sintomas. Porque ela não recuperou. Não é normal você tirar e não conseguir voltar a comer. A não ser que você tenha uma intolerância muito intensa ali para poder fazer, para não recuperar. Aí você vai entender as suas limitações individuais, tá? E vamos lá. Se você fizer por mais tempo a low food map, você vai estar gerando desbiose no seu intestino. Por quê? As fibras são fundamentais para o crescimento de bactérias boas. Se você tirar essas fibras, como você vai aumentar bactérias boas? Ah, Vanessa, eu vou usar probiótico, não adianta. Probiótico, ele não faz aumentar suas bactérias boas. Probiótico, ele serve só de suporte até você realmente fazer suas bactérias residentes crescerem. É igual professor substituto. O professor substituto só está substituindo, ele não está tomando o lugar daquela pessoa. Ele fica ali até o professor que dá realmente a aula se recuperar. Tá entendendo? E até quando você vai ter que ficar usando probiótico? O resto da vida? Porque não é normal você ficar tendo que usar a suplementação o resto da vida, não, tá? Já vou te dizendo isso, a gente pode ficar refém, não. A não ser que você tenha alguma alteração genética que necessite usar necessariamente aquele suplemento, igual eu descobri em mim. Eu preciso usar B12 com muita frequência, porque eu não absorvo B12 bem. E isso é um gatilho que me faz inflamar e ter desbiose de intestino. Eu já postei falando sobre isso também. Não existe, gente, transformação em zona de conforto. Não basta querer, você precisa estar disposto a pagar o preço. O que é o pagar o preço? Sair da sua zona de conforto, mudar a rotina alimentar, fazer diferente, porque se você manter fazendo o mesmo que você faz hoje, você vai continuar com os mesmos sintomas. É impossível você melhorar mantendo a mesma rotina que você vem mantendo hoje. Alimentar, estilo de vida. Então, não adianta. Por isso que eu perguntei, você está disposto realmente? Por quê? Você vai sair da sua zona de conforto. É fácil? Não. É chato, é ruim, é pesado, gasta energia. Só que depois você vai ver o quanto que isso vai te ajudar a melhorar. Você vai falar assim, caraca, como que eu sou mais forte do que eu imaginava. E o que eu consegui realmente dar a virada da minha vida. E hoje ter uma vida muito melhor. Aquela pessoa que tem energia, disposição, qualidade de vida, consegue sair com os amigos. Então, quando vocês veem, às vezes estou bebendo um vinho, bebo alguma bebida, tipo um gin, uma caipirinha, eu como glúten, eu como algumas coisas com leite, derivados. Não bebo leite, porque leite, para mim, realmente é uma coisa que meu corpo não aceita mesmo e está tudo bem. E tá tudo bem, porque eu continuo me cuidando e isso não impacta de forma tão negativa, porque eu respeito quantidade. E quando eu exagero um pouco mais, aí os sintomas vêm. Aí eu já sei, exagerei mais do que eu deveria, porque se uma vez desbiótica, muito fácil você recuperar a desbiose novamente. Por isso que é um cuidado para o resto da vida. Então, se você não muda a sua rotina alimentar de estilo de vida para o resto da vida, você não tem uma mudança real. Você volta de novo para o padrão que estava antes.
Desbiose não se trata com remédios, já é a terceira, quarta, quinta vez, tá? Que eu falo isso. E sim com alimentação. Gente, a doutora Denise Carvalho, que não conhece, depois procura ela, tá? Ela é uma das médicas mais top que tem aí no Brasil, junto aí com vários outros. Ela fala isso, gente, ela é médica, ela fala. Não se trata com remédio, se trata com alimentação, se trata com nutricionista. E aí, por que que você quer também ter um diagnóstico? Se para mim mudar a sua alimentação eu não preciso saber. Eu preciso dos seus sinais e sintomas, e isso a pessoa sabe muito bem me falar, porque ela está sentindo, tá? E preciso de um exame de sangue completo. E aí, tratar a desbiose com a alimentação é o único caminho para você melhorar insônia, síndrome do intestino irritável, má digestão, ansiedade, depressão, diarreia, intestino preso, desinflamar seu corpo, melhorar a sensibilidade alimentar. E agora aqui alguns alimentos chaves na modulação intestinal, tá? Vou trazer aqui para vocês, como prometido. E aqui, gente, ervas e alguns compostos bioativos, aqueles polifenóis que eu falo que ajuda muito no intestino. Quercetina ajuda no controle da histamina, ela ajuda a diminuir a permeabilidade intestinal, vai também modular a microbiota. Eu acho quercetina onde? Maçã, cebola, brócolis, chá verde, resveratrol, ótimo para diminuir a permeabilidade do intestino, aumentar a força de junção entre as células intestinais, aumenta bifidobactérias, são bactérias muito boas, a gente acha muito em uva roxa, vinho, amora, cacau, gengibre e cúrcuma, gente. Ótimos para ajudar na má digestão, além de diminuir também a permeabilidade intestinal. E elas são excelentes anti-inflamatórias, tá? Excelentes. Menta piperina, que é hortelã, ajuda a diminuir a dispepsia funcional, aquela pessoa que não produz ácido no estômago, que tem muitos gases, arroto e excesso de distensão abdominal. É também muito anti-inflamatória e ela ajuda a diminuir dor visceral, aquela pessoa que quando aperta a barriga, aperta algum órgão, está sentindo dor, tá? Ela ajuda também na melhora um pouco da dopamina, só que quem tiver refluxo não pode usar, porque senão ela aumenta refluxo, tá? E o alecrim, que é o Rosmarius officinalis, muita ação anti-inflamatória, ele ajuda a aumentar a produção de enzima digestiva, a melhorar o muco protetor do estômago e a diminuir gases, tá? São alguns dos meus queridinhos para início de tratamento do intestino. Alimentos com fonte de inulina. Inulina é um prebiótico, não quer dizer que ele ajuda a aumentar bactérias boas ali, tá? Principais alimentos: alcachofra, chicória, alho poró, raiz de bardana, chuchu, acelga. Claro que temos outras fontes de enzimas, não, de prebióticos que ajudam a aumentar bactérias muito específicas. Então, quem tiver no Gaura vai ter uma aula somente disso. Alimentos X, bactérias X. Alimentos Y, bactéria Y. Entendeu? E aí, qual que é a função de cada bactéria ali também? Você sabe que tratar o intestino é fundamental, tá? Mas o que você não sabe é que precisa entender de onde veio a doença e o desequilíbrio. Foi o que a gente conversou na primeira aula. A causa do seu problema. Quais os seus hábitos que geram gatilhos? Isso a gente vai aprofundar muito no Gaura. Você precisa entender qual que é o seu órgão de choque, aonde foi a gota d'água final do seu processo de vir os sintomas do adoecimento de uma forma muito intensa. Se a causa do problema foi muito emocional, a Paola vai ter que ser muito mais usada no processo. Porque só alimentação ali não vai resolver. Se a causa foi muito mais alimentar, aí isso é muito mais comigo. Tá entendendo que cada coisa tem um profissionais diferentes para poder ajudar, que os dois juntos potencializam o tratamento? E aí,
Alguns outros pontos que aqui todo mundo já sabe, mas eu vou falar novamente, que primeiro a gente, para começar a cuidar, se o intestino está ralado, vamos pensar que você está com o braço ralado ou queimado. Você vai chegar com esse braço machucado perto de algum fogo? Acho que não, né? Porque se você chegar perto de alguma coisa quente, vai queimar, vai doer. É isso que acontece. Se você não tira aquilo que está machucando seu intestino nesse momento, ele vai continuar se machucando. E você não vai cuidar nunca. Glúten, leite derivados, soja e produtos à base de soja. Tem que tirar carne por pelo menos 30 dias, carne vermelha, tá? Verdura e legumes crus, oleaginosas, sementes, açúcar, mel, cana-de-açúcar, bebida alcoólica, alimentos industrializados, alimentos consumidos por muito tempo em grande quantidade e o estresse. E no segundo e terceira etapa, a gente precisa recolocar e reparar. Então, recolocar enzimas e potencializar a digestão através de frutas com poder digestivo, como abacaxi, kiwi, mamão, melão e figo, temperos naturais, chás com características digestivas, como boldo, carqueja, alecrim, e aumentar alimentos que vão ajudar a aumentar bactérias boas, como alimentos fermentados, biomassa de banana verde, azeite, suco de laranja, por aí vai. Tá? E depois, gente, não é só fazer isso, tá? A gente precisa reavaliar para entender se as suas queixas diminuíram ou se permanecem iguais. Ou qual ponto do seu corpo melhorou, qual não melhorou ainda. E aí? E aí depois você tem que aprender como manter uma dieta com pelo menos 70% a base de verduras e legumes e frutas para manter esse cuidado que já para manter a saúde do jeito que está. E lembrando que o intestino pode levar até 1 ano e meio para uma recuperação total. E aqui, ó, alguns alertas, né? O uso prolongado de medicamentos para ansiedade e insônia pode aumentar 79% do risco de demência. A universidade investiga o Ozempic após relatos de pensamentos suicidas. Uma dieta mais inflamatória foi diretamente associada ao ganho de peso, independente do consumo calórico. Por quê? Bactérias ruins extraem muito mais deixa eu só pegar aqui para me ligar. Ela extrai muito mais calorias dos alimentos. Então, você pode manter uma dieta muito adequada e mesmo assim não perder peso, tá? Então, a gente tem que entender que é muito mais complexo do que você pensa. Enquanto você não moldar as bactérias do intestino, você não melhora a sua saúde como um todo. Dentre elas, perder peso. E corpo inflamado não perde peso, tá? Só para te dizer. Internações por infarto aumentam em 150% no Brasil. Quantas pessoas estão não só infartando, mas também desenvolvendo câncer de intestino, principalmente, tá? Por que não diminuir direito faz seu cérebro comer ele mesmo? Aqui mostrando como que as pessoas aumentam a ingestão alimentar de alimentos muito calóricos quando não dorme direito. Porque você está com o cortisol tão aumentado que esse cortisol te faz comer para tentar aumentar a serotonina e dopamina para te gerar prazer. Então, é um desencadear fisiológico. Aí manda a pessoa parar de comer quando ela não está dormindo. Gente, eu estou numa briga aqui para tentar colocar o trem no carregador. Tá difícil. E o Ed Sheeran, sei lá se é assim que fala, diz que solta pum o tempo todo e já sujou as calças no palco. Gente, não é normal. Não é normal mesmo. Isso é totalmente disfuncional. E aí, agora você está realmente preparado para cuidar de você? Para poder usar realmente verdura, legumes, fruta, chá como seu remédio diário? Você realmente quer melhorar? E aí, como que o Gaura vai te ajudar nisso, tá? Como você já sabe, que eu iria abrir essa turma do Gaura. O Gaura, ele é aberto a cada 6 meses, tá? Então, a próxima turma somente depois de julho, tá? Não vai ter antes. E é o intuito, igual eu disse, para tentar ajudar o máximo de pessoas a cuidar da mente, corpo e espírito, usando alimentação, trazendo a terapia em conjunto,
com um valor muito mais acessível, tá? E o Gaura, ele tem como objetivo, como que ele vai te ajudar? Ele vai restaurar a sua digestão, vai ajudar na cicatrização do intestino, diminuir o excesso de fungos e bactérias ruins, fortalecer o sistema imunológico, criar novos hábitos alimentares, entender como seu corpo se comporta realmente e o que ele tolera e não tolera, e diminuir a reação inflamatória, tá? Cada etapa do processo terá um plano alimentar específico. E eu sou uma pessoa bem doida. Se eu ver que tem uma necessidade de ter coisas extras, porque as pessoas estão necessitando, eu vou dar, tá? O que eu quero é resultado. Por isso que eu gosto de manter contato comigo e vai ter que responder algumas coisas lá para me entender quem está comigo nesse grupo. Porque eu não posso deixar somente entrar e eu não saber o que cada pessoa precisa ali para poder cuidar, não, tá? Vou solicitar também exame de sangue para rastrear nível de inflamação, risco cardíaco, coprológico funcional. Gente, quantas pessoas nunca nem ouviu falar do coprológico funcional ou já fizeram e não teve profissional para poder avaliar? E o coprológico funcional vai fazer eu entender, separar quem está com mais alteração do intestino por deficiência de enzima, por deficiência de má digestão, ou quem está com alteração do intestino por inflamação. Dois grupos totalmente diferentes, com suplementações que, se a pessoa é da enzima digestiva ou do anti-inflamatório, não vai ajudar nada. E vice-versa. Então, eu tenho que entender como que está a saúde emocional. Você já fez catecolaminas? Já fez dosagem de dopamina, noradrenalina e adrenalina? Isso eu faço nos meus pacientes. E eu já mostrei também como que faz análise. Entendeu? E aí, dependente de como o emocional tá, a alimentação muda. Muda também a suplementação. Por isso, vai ter uma suplementação muito específica de cada etapa e uma suplementação individualizada. E ver também como que tá as deficiências nutricionais, tá? Gente, que tá muito quente hoje, eu tô ficando incomodada. Não sei se vocês como tá aí. Eu vou aplicar um questionário de rastreamento metabólico, no qual a gente vai ver o quão você está inflamado e sensível e qual órgão está mais afetado em você. E ele vai ser o nosso parâmetro para rastrear como está a sua evolução no tratamento. Então, não é só achismo meu. Vai ter que ser tudo escrito, documentado, analisado, tá? Teremos encontros online para aulas com vários temas específicos, tá, da nutrição, para gerar conscientização e te ajudar a entender como ter uma alimentação anti-inflamatória, alimentação terapêutica. Então, eu tenho que ensinar como escolher alimentos no mercado. Isso eu sei, mas nem todo mundo sabe. Isso é básico para mim, como diz, né? Mas você tem que sair sabendo. Vai ter também encontros com nossa querida terapeuta Paola. E, gente, nossas aulas, até agora eu só coloquei essa porque ainda vou colocar mais, tá? Vai ter sobre alimentação anti-inflamatória e como aplicar a alimentação anti-inflamatória no dia a dia, e o que é uma alimentação anti-inflamatória. Quais são os alimentos mais anti-inflamatórios? Você vai ter que conhecer melhor o seu cocô e o que ele diz sobre a sua saúde. Como a ansiedade e depressão afeta a sua saúde intestinal e qual tipo de ansiedade é a sua. Porque, dependendo de qual tipo de ansiedade, o tipo de alimento também vai ser diferente. Tem a ansiedade da pessoa muito energética, de uma pessoa com baixa de energia, para uma pessoa que belisca e come o tempo todo, né? É totalmente diferente os tipos de alimentos, tá? O que é alimentação terapêutica? E o melhor, ter em mãos um arquivo com várias receitas de alimentação terapêutica para objetivos de melhora da digestão, desinflamação, melhora emocional, melhora estimular a detoxificação e por aí vai, tá? E isso é diferente de alimentação anti-inflamatória, tá? E a alimentação funcional. É um patamar muito superior de cuidados aí, em que você vai ter em sua mãos uma arma potente que realmente vai te ajudar nesse processo. Deixa eu só pôr aqui. Em que momento da sua vida iniciou a agressão do seu intestino, insônia e quais os melhores alimentos vai te ajudar a ter um sono de qualidade?
alimentos que ajudam a aumentar bactérias boas. Aí no coprológico, vai entrar nessa aula também. O coprológico, lá, pH 5, pH 7 ou pH 6. Quais melhores alimentos? pH 7 tá bom, mas quais melhores alimentos para eu alcalinizar meu intestino? Quais os melhores alimentos para eu acidificar um pouco? Porque ele não pode nem estar muito básico, nem muito ácido. Ele tem que estar neutro. E aí tem alimentos específicos para moldar esse tipo de pH do intestino, porque pH alterado não deixa bactérias boas crescerem, e sim fungos, tá? E altera a digestão. E aqui são alguns das pessoas que já participaram de outros grupos, como esse, tá? De que melhoraram, teve pessoas que tiraram pantoprazol, tá? Tiraram o remédio para dormir. Aqui, uma pessoa que voltou a comer chocolate, pão com manteiga, mantendo, né, os cuidados, a síndrome do intestino irritável. A pessoa que diminuiu todo o desconforto intestinal, voltou a comer carne, melhorou muito a digestão, sem usar enzima digestiva. Então, muitas pessoas, olha só, antes tomava domperidona, depois desse tratamento não tomo mais, entendeu? Então, olha só, muitas pessoas aí realmente já melhoraram, a outra que me tirou o prazol, que melhoraram, melhorando a saúde, tá? Realmente quer melhorar? Isso aí que você precisa ter em mente. Você realmente quer melhorar ou não? Você está preparada para voltar a ter energia, disposição, poder comer de tudo e não passar mal, não ter desconfortos, dores abdominais, dormir com qualidade, acordar bem disposto, energizado, ter domínio realmente sobre a sua saúde? Então, o Gaura, ele vai ter duração de 6 meses, vai ter entre 3 a 4 planos alimentares ao longo desse processo e o que precisar de extra, tá? Vai ter aula todo mês sobre alimentação e saúde emocional, suplementação para cada etapa do tratamento e suplementação específica para cada pessoa. E aí, vou trazer alguns bônus, tá? Para esse grupo, porque eu não gosto de pouca coisa, não. Vai ter 2 encontros individuais comigo e 2 com a Paola. Gente, individual, no qual eu vou fazer a análise, vou entender melhor qual que é o seu problema, e a Paola também vai identificar melhor, vai te dar um direcionamento. Ali eu vou te dar uma suplementação, se necessário, específica, de acordo também com os seus resultados de exame de sangue. Então, eu vou analisar e te dar um feedback do seu resultado. Você vai conversar comigo, a gente vai ter um encontro só eu e você. Vai ter, então, essa solicitação de análise dos exames bioquímicos, vai ter um workshop, aqui não está dando para mim ler, sobre feridas emocionais, tá? Com a Paola, tá certo? E aí, ai, gente, eu tô insistindo já de pôr esse trem aqui para carregar. Acho que vai cair daqui a pouco. E aí, vocês têm que entender que, apesar de ser um grupo, eu não queria que ele fosse um grupo como outros que já existem. Primeiro, eu não acredito em 3 meses vai ajudar, devido à minha experiência de prática clínica. Segundo, eu acho que é complicado eu colocar todo mundo no grupo e não conhecer a vida de cada pessoa, tá? Então, por isso que eu quero trazer esse processo de individualização. Então, apesar de ser um grupo, ele vai ter momentos individuais, tá? Porque eu quero o resultado de vocês. Eu quero solução do BO. Eu não quero vocês reclamando da mesma coisa de intestino depois, não. Tá? Esse é o meu compromisso. Por esse motivo, também vai ser poucas vagas disponíveis, porque eu e a Paola, a gente não dá conta de atender muitas pessoas. A gente tem um limite de pessoas. Nesse primeiro momento, eu e a Paola, a gente está separando aí, no máximo, estourando 50 pessoas, tá? Então, são poucas vagas disponíveis, porque a gente vai dividir esse processo de encontros com vocês. Depois, isso vai ser todo ali, vai ser individualizado, né? E a gente vai conversar ali para ver quando que fica melhor para cada pessoa, tá certo? E aí, gente, se a gente for fazer, eu colocar na ponta do papel
o valor de cada coisa, 6 meses de acompanhamento é no mínimo 1.200. 3 a 4 planos seria 750. Aulas todo mês comigo e com a Paola ficaria em 1.500. A suplementação ficaria em outro processo também. E aí, encontros individuais comigo, com a Paola, sairia mais de R$ 1.000. Solicitação de exames bioquímicos também entraria ali uns R$ 500. O workshop está em volta de 400. Então, só para vocês verem, de bônus, vocês vão estar ganhando aí por volta de R$ 3.000. E esse 6 meses de acompanhamento sairia por volta de R$ 3.800. Só que não é esse meu objetivo, cobrar. Eu conversei muito com o pessoal da minha equipe, eu falei, eu quero um valor muito mais acessível, porque chegam pessoas até mim, não conseguem, às vezes, pagar, porque hoje o tratamento comigo de 6 meses, só ele está em 3.200, tá? E eu falei, não, eu quero um valor mais acessível, para que eu consiga aí ajudar muito mais pessoas, tá? Então, por isso, desse valor de 3.200, eu consegui chegar juntamente com a Paola e com toda a minha equipe num valor, não é para ter aparecido antes aqui não, tá, gente? Por isso que eu não subi o resto, tá? De apenas tudo isso por 6 vezes de R$ 208, tá? Olha só, tudo ficaria em 3.800. Então, deixa eu subir, que isso aqui era por último para ficar. Bônus, 2.550 de bônus vocês estão ganhando. O resto ficaria em 3.800. Como eu não quero isso, eu quero fazer hoje por 6 de R$ 208 para ter esse acompanhamento comigo. Então, eu analisei bem um valor aí que eu vejo em que a galera me procura, em que fala, eu conseguiria pagar tanto X, não conseguiria pagar hoje um tratamento comigo individual, uma consulta comigo é R$ 550, tá? E aqui não vai ser só comigo, gente, vocês estão entendendo que é comigo e a Paola em conjunto? E quem entrar, a gente vai ter o grupo individual, vai ter momentos da gente se encontrar para tirar somente dúvidas, que a gente vai chamar de hot seat, desses encontros, para a retirada de dúvidas, vai ter os encontros das aulas, vai ter eu e a Paola no grupo constantemente ajudando, vai ter um encontro individual, vai ter análise de exame de sangue com todos os exames bem completos, planos alimentares de cada processo. Então, esse valor é somente para quem está no grupo, tá? Eu vou deixar apenas lá, e esse valor só vai ficar em aberto até amanhã, às 8 horas da manhã, tá? Foi o que eu consegui com minha equipe. Então, vocês têm hoje até amanhã, quem quiser fazer parte e vir comigo nessa. Depois disso, esse valor vai mudar, tá? Esse valor já vai ficar mais alto. Então, quem tiver interesse, ele vai subir uns R$ 300, tá? Quem tiver interesse realmente, pode entrar em contato lá pelo grupo, tá? Que a gente vai mandar o link lá agora. Quem tá aqui assistindo no Instagram, tem interesse, Vanessa, eu quero fazer parte, não conseguiu entrar no grupo, eu vou estar liberando só para quem está aqui ao vivo comigo agora, só me mandar que eu mando vocês para o grupo, mas eu tenho poucas vagas realmente, tá? Hoje no grupo temos 200 e poucas pessoas e apenas 50 vagas, então assim, no máximo 20% ali do que eu consigo atender hoje, tá certo? Então, a minha equipe já está liberando o link da compra para vocês. Dúvidas que tiverem, pode me chamar, a gente vai deixar o grupo aberto, tá? E eu espero realmente que eu consiga ajudar. Hoje, muitas pessoas querem querem fazer atendimento comigo, a questão é o valor. E aí, eu tentei trazer, então, um valor bem mais acessível, de R$ 208 por 6 meses, para não impactar tanto no financeiro de vocês. E aí, é isso. E agora, qual decisão você vai tomar em relação à sua saúde? Vai continuar do jeito que está, até tudo piorar e você tem que gastar muito mais, ou realmente vai tomar as rédeas da sua saúde? E a gente está no início do ano, como que você quer estar em dezembro?
Muito, muito obrigada. Dúvidas que tiver sobre o Gaura. Vanessa, eu estou aí com dúvida, não sei se é para mim. Pode me chamar, eu vou deixar o grupo aberto que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? Mas eu estou aqui para ajudar, já ajudei muitas outras pessoas, então eu tenho um feeling ali que está me ajudando bastante, por isso meus pacientes estão evoluindo muito. Então, eu venho trabalhando constantemente sobre e estudando muito para poder ajudar vocês ali, tá? Se cuidem e fiquem com Deus. Muito obrigada aqui pela presença, participação, e eu espero ter ajudado vocês de alguma forma a entender o que é todo esse processo da saúde do intestino. Beijos e até mais.